ISA Energia realmente é uma oportunidade? Nesse vídeo eu vou falar sobre todos os aspectos da ISA Energia, os possíveis resultados futuros que a ISA Energia pode trazer, os dividendos esperados para a ISA Energia para os anos de 2025, 2026 e 2027, de acordo com o mercado, e muito mais. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, eu sou analista CNPI. Se você já é inscrito no canal, deixa o like. Se você é novo por aqui, deixa o like se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Uma parte bem interessante, ela mostra pelo seu histórico uma forte antecipação no tempo de entrega dos contratos de construção das linhas de transmissão de energia. Elas vão para um leilão de transmissão. Esse leilão, quando essa empresa ganha esse leilão, ela tem um gasto previsto para essa obra e também um tempo máximo para conseguir finalizar essa obra. E a ISA Energia geralmente consegue entregar a obra em funcionamento por volta de 7 meses antes do prazo previsto pela ANEEL. Ela também destaca que possui uma eficiência de CAPEX de 31%, então quer dizer o quê? Se a ANEEL prevê 1 bilhão de gasto para aquele projeto, a ISA Energia consegue gastar por volta de 690 milhões apenas, então economizando bastante caixa. E aqui ela destaca a evolução da receita contratada ao longo dos anos. São pontos bem positivos da ISA Energia. Os contratos das linhas de transmissão da ISA Energia são atualizados usando o IPCA. Aqui estão várias concessões da ISA Energia e, como podemos ver, grande maioria dessas concessões possuem uma atualização anual, uma revisão tarifária, de acordo com o IPCA do ano. Um ponto de atenção que temos que ter com a ISA Energia é a parte da sua receita líquida e o RBSE. Tiago, o que é isso? O RBSE é basicamente uma indenização da concessão paulista, que é a maior concessão da ISA Energia, por volta de 55% do resultado da ISA Energia vem atrelado à concessão paulista e ao RBSE, porque a ISA recebe esse RBSE. Lá em 2015 tiveram congelamento de tarifas e causou danos para as transmissoras. Então ela foi na justiça e conseguiu ganhar essa causa para receber essa indenização. E ela vai ser, eu vou mostrar a seguir como são pagas essas indenizações. Mas observem que no ano de 2024, praticamente metade da receita da ISA Energia veio atrelado a uma indenização. Isso é um ponto de atenção que temos que ter com a ISA Energia. Um detalhe interessante da ISA Energia é o custo de pessoas, materiais, serviços e outros que vem caindo ao longo dos anos. Percebam que existe uma queda bem acentuada dos custos de operação para a construção de projetos e melhorias desses projetos ao longo dos anos, o que gera mais eficiência para a transmissora. Entrando mais em detalhes em relação à receita, que 57% da sua receita contratada, de 6,3 bilhões, vem em relação à concessão paulista. E observem que 33 bi são referentes à RBCE, que é a indenização, e 24%, que é do crescimento orgânico, que é referente aos reforços e melhorias dessas concessões, que ela consegue ganhar uma RAP adicional em relação a esses projetos novos para a melhoria da concessão paulista. E observe que ela destaca que 27% da sua receita operacional em relação a concessões licitadas, 16% estão em construção. E ela destaca que 43% da receita contratada está em projetos licitados e em construção, como eu falei com vocês, e o prazo de concessão são de 24 anos ainda. E a parte da concessão paulista tem um prazo restante de 18 anos. Aqui podemos ver o fluxo de recebíveis RBSE da concessão paulista, como eu mostrei para vocês. É uma parte relevante do resultado da ISA Energia. Para os próximos anos, a ISA Energia vai receber praticamente 2 bi até 2028, e depois vai cair fortemente isso para apenas 353 milhões. Lembrando que isso aqui também tem uma indexação ao IPCA, então tem uma atualização ao longo desse tempo. Esse é um ponto de bastante atenção para a ISA Energia, porque grande parte da sua receita, por volta de 33% do resultado da ISA Energia, está atrelado a essa indenização, e ela vai praticamente acabar lá em 2028. Então isso é um ponto de bastante atenção, porque a ISA Energia precisa investir bastante em reforços e melhorias para aumentar a sua RAP contratada e também em projetos Greenfield, que são projetos construídos do zero a partir de leilões ganhos. Aqui nesse slide ela destaca a evolução dos reforços e melhorias da concessão paulista. Nos últimos anos,
ela vem investido por volta de 1,2, 1,4 bi. Nesse ano de 2025, ela vai investir um pouco menos do que isso. Ela não colocou o valor exato, mas observem que ela já tem uma estimativa. 2026 vai ser bem mais, provavelmente vai chegar a quase 2 bi. 2027 e 2028 também temos já reforços e melhorias autorizados, e ela ainda tem vários outros planejamentos de reforços e melhorias, que são a parte laranja. Isa Energia vem correndo atrás dessa possível perda de receita através desses projetos de reforços e melhorias da sua maior concessão, que é a Concessão Paulista. Nesse slide, a Isa Energia destaca os projetos em construção. Ela possui um projeto grande que, se não me engano, esse projeto tem 300 milhões de RAP, que deve começar a entrar em operação até final desse ano de 2025. Em relação aos projetos Greenfield, que são os projetos feitos do zero, a partir dos leilões, a Isa Energia destaca o grande investimento que ela vem fazendo nos últimos anos, mas como podemos ver, ano passado ela investiu 2,2 bi. Acredito que para esse ano de 2025 vai ser algo bem parecido com isso. Podemos ver que somente no primeiro TRI de 25 ela já investiu 800 milhões na parte de Greenfield. Lembra, são duas partes, o Greenfield, que é o projeto do zero, e a parte de reforços e melhorias vai ser por volta de 1,4 bi para esse ano. Então podemos esperar para esse ano de 2025 um investimento total por volta de 3,5 a 4 bilhões de reais para conseguir reaver essa RAP das suas linhas de transmissão para suprir essa falta de receita que a RBSE vai causar nos anos seguintes. Ela mostra aqui também investimentos nos reforços e melhorias que ela vem fazendo nos últimos anos. Em 2024, ela investiu quase 1,4 bilhões em reforços e melhorias. Acredito que ela vai fazer a mesma coisa para os anos seguintes. Observem que ela já tem previsto até 2029 5,5 bilhões, então podemos esperar um pouco mais de 1,4 bilhões e por volta de menos de 1 bilhão para os anos seguintes. Aqui ela destaca a evolução da sua RAP, e essa é uma parte bem importante. Em 2023, 1,5 bi vieram da RBSE, que é a parte financeira, que é a parte que vai acabar. E a RBSE econômico é a parte que vai ficar nos anos seguintes, que vocês viram lá anteriormente, é por volta de 350 milhões, também com ajuste de inflação. Então ela destaca que 0,6 bi vem dessa RBSE econômica, 1,7 é da parte de licitadas, que são os projetos em construção e já operacionais, e 1,5 é da Concessão Paulista. Observem que para 2028 ela espera um forte crescimento da parte da Concessão Paulista, como podemos ver na cor mais escura. As licitadas, com os projetos já licitados e os projetos novos entrando em operação, ela acredita que forte crescimento também da parte de licitados, que vai ajudar em relação a essa queda da RBSE, que ela destaca aqui que em 2028 vai ser finalizada, onde em 2023 correspondia a 30% do resultado. Então observe que ela já destaca que vai acontecer sim essa queda de receita, mas ela deve conseguir ficar por volta desses 5,3 bilhões de receita anual permitida lá em 2028. Então esse é um ponto de atenção que vocês têm que ter com a Isa Energia. Por quê? Você precisa de pressa para comprar Isa Energia? Na minha visão, não. Por que não? Porque os resultados já estão claramente de lado até 2028. Vai sim ter um reajuste em relação ao IPCA e tudo mais, mas isso acontece em várias empresas, em vários segmentos. Já um reajuste com a inflação. Uma seguradora reajusta seus seguros de acordo com a inflação, ou até mais que isso. Eu vejo muitas vezes os investidores achando que Isa Energia é a oportunidade do século, porque eles olham apenas lá no site do Investidor 10 ou qualquer outro site desses, ela mostrando um PVP de 0,74. Mas esse investidor esquece que ela está naquele PVP por conta de dívida alta e ROI baixo, por conta de resultado mais fraco, se olharmos para a parte regulatória do resultado. Observem que a parte que vocês têm que olhar em relação a uma transmissora é sempre a parte regulatória, porque ela reflete diretamente o fluxo de caixa, a geração de caixa da empresa. E observem a grande distorção que existe em relação ao lucro líquido IFRS. Ele possui receitas a mais advindas de depreciação e amortização dos ativos.
causa uma grande distorção de resultados, o que altera também esses sites que mostram os indicadores. Todos eles mostram em relação ao IFRS. Você pode observar que parece que ela está muito barata, um PL de 4,29, o que não é a realidade, porque aqui mostra lucro líquido IFRS. Esse PVP está abaixo, eu vou mostrar a seguir por que isso acontece. Observe que pelo site o ROI está em 17%, que não é a realidade, por conta do baixo retorno sobre capital que ela gera em relação ao seu lucro líquido regulatório, que é o que vocês têm que ficar de olho nele. Nesse slide, a ISA Energia destaca o seu cronograma de amortização da dívida. Observe que ela possui 3,4 bilhões de caixa e equivalentes de caixa, uma amortização para 2025 de 1,1 bi. Então, para esses anos aqui, a ISA Energia está relativamente confortável em relação à sua dívida, o que eu acredito que para esse ano de 2025, esse dividendo de 10% que observamos foi pago agora nesse início do ano de 2025, eu acredito que vai ser um pouco menor, por conta, principalmente, dessa dívida um pouco mais elevada que ela tem que amortizar para esse ano de 2025. E observe que ela destaca que 61% da dívida está atrelada ao IPCA e 34% está atrelada ao CDI. A dívida líquida sobre EBITDA no investidor 10 está em 2,19, o que não é a realidade, porque está pegando o EBITDA e IFRS e ele tem uma distorção bem grande em relação ao EBITDA regulatório. A dívida líquida da ISA Energia está em 12 bi e o EBITDA regulatório está em 923 no primeiro TRI de 25. Vamos supor que esse EBITDA regulatório da ISA Energia vai ser mais ou menos esse até o final do ano. Vou colocar 950 milhões para arredondar um pouquinho para cima. Então, ela teria 3 bi e 800 milhões de EBITDA. Se ela tem 12 bi e 100 de dívida dividido por 3 e 800, ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,18 e é bem diferente daquela 2,16. E observem aqui o que eu peguei lá do site de RI da ISA Energia, que ela já destaca. O BNDES calculou o índice de alavancagem da ISA Energia em 3,16 no primeiro TRI de 25, em relação ao resultado regulatório, ao resultado gerencial, como podemos ver aqui, é o regulatório. Outro ponto de atenção que vocês têm que ter ao olhar esses sites de indicadores. O que eu vejo que muita gente não olha, principalmente vários canais aqui no YouTube, é o fluxo de caixa da empresa. Aqui é praticamente o dinheiro que está rodando na empresa. Vamos por alguns pontos. O caixa gerado nas atividades operacionais da ISA Energia foi de 900 milhões nesse primeiro TRI de 25. Observe o seguinte, ela captou 1 bi e 400 em relação a dívidas, isso entrou no caixa, pagou mais ou menos 200 milhões em dívidas, principal e juros, pagou 1 bilhão e 335 milhões referentes a esses dividendos que foram anunciados agora no início do ano. Eu vou mostrar eles a seguir. E além disso, uma parte que vocês têm que ficar de olho é nesse imobilizado, que é na parte das atividades de investimentos, basicamente o CAPEX, que são os investimentos para aquele trimestre. Então vamos fazer umas contas de padeiro aqui. Se ela gerou 909 e teve que investir 1.090, então ela já está negativo em 181 milhões. Entrou no caixa 1 bi 446 menos 181. Sobrou 1 bi 265, beleza? Porque faltou para os investimentos, sobrou isso aí. Pagamento de dívidas vai ser por volta de 192. Então, menos 192. E ela pagou 1 bi 335. Então, menos 1,335. Então, ela ficou negativa em 262 milhões em relação a esse primeiro TRI de 2025, se contarmos com os dividendos. Então, o que podemos entender disso tudo? O que você quer dizer para mim, Thiago? A ISA Energia, assim como a Taesa, ela está captando dívida para pagar dividendos. Isso é um ponto de atenção para vocês. Vocês têm que ficar bem de olho nisso. Por quê? Com o caixa gerado de 900 milhões, ela não consegue nem investir, se for pensar apenas nesse caixa do trimestre. Sem o caixa líquido, né? Sem a parte de reservas de caixa. Apenas a da sua operação. Qual a sua operação ela já não consegue investir somente, então ela já tem que captar dívida. Então, se ela está pagando dividendo e tem que pagar juros, ela tem que captar mais dívida ainda.
a ISA Energia, assim como a Taesa, eu vou fazer um vídeo também de Taesa bem completo, ela está captando dívida para pagar dividendos. O que é bem ruim. Se olharmos para a dívida que ela captou nesse primeiro TRI de 25, ela captou 1,4 bi de dívidas que estão atreladas ao IPCA mais 7,41%. Então, pare e pensa, a ISA Energia está te pagando mais ou menos 9 a 10% de yield e se endividando ao mesmo tempo para pagar esses 9 a 10% de yield em uma dívida com IPCA mais 7,41%. Então, esse é o problema da ISA Energia e também da Taesa. Claro, elas conseguem fazer isso porque têm receitas mais previsíveis? Sim. Na minha visão, eu não acho que isso deveria estar acontecendo. Ela deveria reduzir essa quantidade de dividendos, que ela paga 75% do seu lucro líquido regulatório, pelo menos para 50%, 40%. Tiago, mas assim o dividendo vai cair entre 5% e 6%? Sim, mas ela vai estar sendo eficiente, principalmente na sua amortização de dívida e também investimentos que ela precisa fazer, como eu mostrei para vocês. Se você analisar aquele CAPEX, vai ser os 4 bi, que eu já mostrei para vocês que é o previsto que ela vai investir. Então, até lá 2028, a receita vai estar de lado, o lucro vai estar de lado, mas para ela continuar pagando esses dividendos de quase 10%, ela vai ter que captar a dívida cara. Eu acho isso nada interessante. Por isso que eu fico longe de ISA Energia, não tenho ela na minha carteira, não compraria ela nesses preços, porque eu acredito, sim, que para os próximos anos a dívida da ISA Energia vai piorar da mesma forma que da Taesa piorou, porque a Taesa vem fazendo o mesmo processo nos últimos anos, captando dívida alta para pagar altos dividendos e sua dívida só aumentando de TRI a TRI. Esse dividendo que ela anunciou agora em janeiro é referente ao exercício de 2024. Ela dividiu esse provento em 3 meses e ele foi de 1,5 bi. Observe que ela não está conseguindo gerar caixa suficiente para fazer tudo que ela precisa fazer, o que é bem preocupante. Vou mostrar aqui para vocês algumas expectativas do mercado para 2025, 2026 e 2027. O mercado espera um lucro por ação em 2025 de 2,61, uma queda em relação a 2024, 2,16 para 2026 e 2,48 para 2027. Observe que o mercado não vem acertando tanto. Essa parte surpresa é quanta diferença que eles esperavam para o que realmente foi. O mercado vai errar entre 10% a 15% para cima ou para baixo. Aqui estão os cálculos dessas perspectivas do mercado para os próximos anos. Se o mercado acertar essa estimativa de 2,61 de lucro por ação, a ISA Energia tem que lucrar esse ano de 2025 1,72 bi. Ano passado ela lucrou um pouco mais de 2 bilhões. Preço sobre valor patrimonial de 0,75, um ROI projetado de 8,43%. Agora vocês conseguem entender por que a ISA Energia está em 0,75? O PVP está diretamente atrelado ao ROI. Se você olhar um modelo chamado modelo de Gordon, ele define exatamente isso. É um modelo matemático que você consegue entender como funciona o preço sobre valor patrimonial em relação ao retorno sobre patrimônio líquido. Por que, Tiago, isso acontece? Porque hoje o custo de capital, que seria o custo para captar dívida, hoje está por volta de 17% a 18%. Vamos colocar 17%. Então, se o custo de capital está em 17% e a empresa consegue lucrar apenas 8% em relação a todo o seu patrimônio, existe uma degradação de valor aqui, existe uma quebra de valor, uma queda do valor. Então, o mercado já precifica ela abaixo do valor patrimonial, mostrando que pode ser que ela consuma patrimônio líquido nos próximos anos. É assim que funciona. Por isso que, quando vocês olharem o preço sobre valor patrimonial baixo, olhem o ROI. Se o ROI está abaixo da Selic, principalmente da Selic, que é de 15% hoje, esse PVP tem que estar abaixo de 1%, com certeza. Se o ROI da empresa é 14% e a Selic está em 15%, esse PVP tem que ser abaixo de 1%. E ponto final. Senão, essa empresa já está cara. O ponto é esse. Então, observe que ela está no preço, ela não está barata assim como parece. Porque os resultados vão ficar de lado. Como eu falei para vocês, até 2028 não tem como ela aumentar a receita dela e os lucros, porque ela vai perder essa indenização da RBSE. Tudo bem, esses novos reforços e melhorias e novos investimentos vão cobrir isso,
mas não vai ter um aumento. Então, ela vai ficar de lado em receitas até 2028, até se colocarmos a inflação indexada nessas receitas ao longo desse tempo. Então, esse é um ponto que vocês têm que entender. Dá para ter paciência com ISA Energia, dá para esperar preços bem melhores, porque os resultados podem sim e vão ficar de lado até 2028. O dividendo projetado pelo mercado seria de 8% para 2025 e o PL projetado seria de 8,9%, bem diferente daquele 4, alguma coisa que vimos lá no Investidor 10. E para 2026, o mercado projeta 1,4 bilhão de lucro, uma queda bem mais acentuada do lucro, por conta de mais investimentos que ela já falou que vai fazer. Então o mercado já acredita que a alavancagem vai subir mais, por conta de Selic alta e tudo mais. Esse lucro da ISA Energia vai cair um pouco mais para o ano de 2026. O ROI cairia para 6,84% e o dividend yield projetado seria na faixa dos 6 a 7%. Coloque um pouquinho para cima, como eu falei, o mercado às vezes erra para cima ou para baixo, 10%. Então é só você fazer a conta. O mercado está esperando 6,6, então pode ser até 7,5. Vale a pena? Não sei. Tem muita empresa hoje com crescimento de lucros, crescimento de resultados, que pagam muito mais dividendo e que estão crescendo hoje e vão crescer ainda mais nos próximos anos. Essa é a minha visão. E para 2027, o mercado espera 2,48 de lucro por ação, o ROI subiria para 7,69%, o dividend yield ficaria na casa dos 7,61%, tudo com ela mantendo esse payout de 75% do lucro líquido regulatório. E observem que o PL em 2026 subiria para quase 11 vezes e 9,36 vezes. Entre todos esses motivos que eu falei com vocês, que eu hoje não tenho ISA Energia. Eu também já tive Taesa na minha carteira, mas quando eu vi que os resultados iam cair, a dívida estava aumentando, ela precisava investir muito, não fazia sentido ter Taesa na carteira. Por quê? Ela ia ficar já de lado. Eu poderia pegar esse capital e alocar em coisa melhor naquele momento, ter um retorno muito melhor até a Taesa ou ISA Energia ter preços melhores, porque é aquela história, se o dividendo cair para esse 6% ou 7% e o lucro também cair, o mercado vai bater nas cotações da ISA Energia, não tem como, não tem jeito, entendam isso. Se você já tem ISA Energia na sua carteira, tudo bem, mantenha ela, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas se você pretende comprar ISA Energia, você tem que ter atenção a esses pontos, realmente vale a pena? E olhando para os cenários de taxa de crescimento e atrelando esse retorno esperado da ISA Energia com o Tesouro IPCA, podemos ver que, pensando no resultado otimista para esse ano 2025, ela está com um prêmio de risco negativo em relação ao Tesouro IPCA 2035. Isso quer dizer o quê, Thiago? Se você pegar seu dinheiro e colocar no IPCA 2035, é melhor do que comprar ISA Energia. É basicamente isso que quer dizer. Ah, mas ISA Energia pode crescer os resultados daqui a 10 anos? Pode, mas lembre-se, só pelas nossas contas e pelos dados, ela vai ficar pelo menos mais 5 anos de resultado de lado. Esse é um ponto que vocês têm que entender. O que vocês têm que lembrar como investidores? O custo de oportunidade. Você tem uma quantidade de dinheiro finita para investimento. Você não pode alocar em coisas que você já sabe que vai ter um retorno baixo, entendeu? Ah, mas você já tem uma carteira montada, uma carteira bem grande, você já comprou ISA Energia há um bom tempo. Aí sim, você não precisa mudar, você não precisa vender se você não quiser, porque tudo bem, acontece. Normalmente as empresas ficam de lado por um tempo, com resultados de lado. Mas caso você queira aumentar ou comprar ou colocar essa ação na carteira, lembre-se sempre desses pontos que eu venho citando. A ISA Energia entregaria um retorno embutido de IPCA mais 6,88. Então, como eu falei, bem abaixo do Tesouro IPCA 2035. E, na minha visão, eu acredito que o dividend yield da ISA Energia, no cenário mais pessimista, vai ser de 8,61% para 2025. Provavelmente ela vai fazer a mesma coisa, vai pagar esse dividendo só lá no início de 2026, provavelmente vai captar dívida e tudo mais. Do jeito que eu falei, o PL hoje de ISA Energia seria de 8,27, meu preço teto é de R$ 24,00, mas com a piora dos resultados, eu vou reduzindo esse preço teto ao longo do tempo. Mas esses são os pontos de atenção que você tem que ter com ISA Energia. Então, pessoal, por esse vídeo é só.
bastante coisa que eu falei nesse vídeo, ele ficou até um pouco longo, mas são pontos de atenção que você, como investidor, tem que ter ao investir numa empresa. Lembre-se, é o seu dinheiro que está aplicado ali, o seu capital que está aplicado ali, você tem que esperar um retorno bom. Se a empresa não está te entregando um retorno bom, para que você vai comprar agora? É assim a minha visão, a minha opinião é essa. Se você pensa de outra forma, tudo bem. O que você tem que fazer é, depois desses anos que você está investindo nessa empresa, você olhar para trás e pensar, valeu a pena? Geralmente você vai ver que muitas vezes não valeu a pena e você vai se arrepender dessa decisão. Eu já cometi um erro como esse no passado com a AES Brasil. Na época ela estava totalmente alavancada, prometendo dividendos e os dividendos secaram uma hora e depois não pagou. Ela se juntou à Auren. Então é isso que vocês têm que entender. O quanto de rentabilidade essa empresa vai te gerar. Isso pensando na ótica de aportar hoje nessa empresa. É uma visão um pouco diferente que eu trago para vocês, que eu acho que vai ser de grande valia para muitos investidores. Comenta aqui embaixo se vocês têm ISA Energia na carteira, se vocês acham ela barata ou cara. Se gostaram desse vídeo, deixa o like. Se você é novo por aqui e gostou desse canal, já se inscreva e até o próximo vídeo.